O apóstolo Paulo ele escreveu uma carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, para dar algumas orientações importantes no caminhar da fé dos irmãos ali da cidade, considerando que eles estavam tendo alguns hábitos não aprovados, e quando eles se reuniam, eles não se reuniam para melhor, muito pelo contrário, para pior. Uma festa ágape, que significa comunhão, koinonia, um estar em alegria, em compartilhar com os outros, estava se tornando motivo de desavenças e até mesmo de facções, ou seja, fragmentando a relação e a comunhão dos irmãos. Então Paulo ele dá algumas orientações, mostrando que toda reunião ela deve nos educar e ela deve trazer edificação, porque por meio da comunhão é que se desenvolve um discernimento melhor quanto à própria caminhada de fé, e também discernir aqueles que realmente estão caminhando junto com a gente. E neste momento então, quando nós pegamos a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, 28, Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. A orientação era sobre a ceia e como deveria ser o comportamento daqueles que participavam. E essa exortação para examinar, ela fundamenta um cuidado, tanto daquele que celebra como daqueles que participam, porque a mesa é do Senhor, a mesa não é de um homem, a mesa não é de uma igreja, a mesa pertence ao Senhor, a ceia é do Senhor. Nós mediamos, apresentamos, nós celebramos, porém devemos sempre lembrar que a mesa é do Senhor. E Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão, e beba do cálice. O autoexame é fundamental, é determinante para que cada um veja como está levando a vida cristã e se está participando de maneira digna daquilo que é muito importante, que é um cerimonial, uma ordenança que Jesus deixou e celebrou com os discípulos, a ceia do Senhor. Sendo assim, para evitar profanação, uma descaracterização daquilo que fundamenta uma expressão profunda da fé, quando nós trazemos à memória um significado daquilo que cremos, que é a morte, a ressurreição e a segunda volta de Cristo. O texto grego anacrino significa indagar, examinar, levar a efeito uma arguição, trazer discernimento, de uma forma a fazer uma investigação acurada, no sentido judicial, para que não haja julgamento, uma audiência preliminar consigo mesmo. E nós vemos então que examinar ou sujeitar a exame, conforme vemos, traz o sentido do que a saber, examinar. Sujeitar o exame, conforme vemos aqui, então, nos traz a ideia de examine-se para que não seja condenado a alguém que é digno de juízo. Ou seja, as possibilidades são o sentido autêntico desta palavra, mas aqui está em foco a ideia de fazer um autoexame, uma radiografia da própria vida. E com isso, procurar discernir é ter consciência da própria participação na ceia e como ela fundamenta e alicerça a própria fé. Nós percebemos que é necessário que o homem faça um inventário de si mesmo, enfrente honestamente os seus pecados, as suas reais condições, estabeleça um propósito de abandonar, de confessá-lo, aprender a perdoar e sentir e receber o perdão de Deus, buscar comunhão com os irmãos, se caso tenha ofendido ou que tenha sido ofendido e guarda algum ressentimento, e assim eliminar da relação o sentimento de culpa, tanto daquele que foi ofendido como do ofensor. O exame das condições espirituais e morais antecipa e produz um arrependimento segundo Deus para uma vida abençoada. O simples reconhecimento de que está errado na vida do próprio indivíduo e reconhecer não é o suficiente, porque na verdade o arrependimento ele leva à confissão, ele leva à humilhação,
É dentro dessa vertente que Deus coloca: aquele que se humilha será exaltado. Quando a pessoa realmente arrepende-se dos seus pecados e se coloca diante de Deus, ele percebe toda a realidade sendo mudada. E quando também você ofendeu alguém, quando você se humilha, aquela própria pessoa é constrangida e ela é crescida. Ela é educada também no seu aspecto afetivo, de um sentimento que deve prevalecer, um sentimento de perdão, de amor, porque o próprio Espírito Santo vai trabalhar na vida daquele que foi ofendido, levando-o a perdoar. As interpretações eclesiásticas requerem a ajuda de alguém que possa ter compreensão. Com isso, o exame, o reconhecimento de um arrependimento e a vivacidade de um perdão autoriza de maneira plena a participação na ceia daqueles que têm consciência daquilo que fizeram na sua investigação pessoal. A chamada confissão, ela traz para nós o falar, compartilhar aquilo que nos inquieta e que trouxe uma certa angústia, que podendo ser real ou fantasma. Mas se não estamos nos sentindo bem, nós somos conclamados a compartilhar, a dizer os nossos sentimentos, ao ponto de sermos perdoados e reforçado pelo outro, dizendo: olha, você nunca me fez nada, fique tranquilo, se você fez já está perdoado. É o sentimento, é um comportamento que a pessoa que tem discernimento daquilo que foi feito por Jesus, do sacrifício, que foi perdoada, essa pessoa perdoa também. E ela não vive em pecado, ela não barra nem a si mesma nem a ninguém de participar da ceia do Senhor, porque ela não é uma pessoa que exclui, muito pelo contrário. A ceia do Senhor é a mesa do Senhor e não a mesa de uma igreja local ou de uma institucionalização, ainda que seja de forma ordeira. Ora, todos os crentes, servos de Deus, reconhecidamente examinando-se a si mesmo, percebe que faz parte da grande família de Deus, pela própria presença do Espírito Santo, pela adoção do Pai, tem direito, autoridade para participar, pelo que também são capazes de perceber a nutrição espiritual por meio dessa comunhão ali, quando todos pronunciam a linda frase: Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque a orientação de Paulo é essa, que celebre a ceia, participando do pão e do cálice, até que ele volte. A ceia do Senhor é um ponto de comunhão comum em torno do qual nos reunimos, e não um lugar onde praticamos o contrário. Isso é as atitudes de um espírito cheio de bondade, perdão, de amor, não de um espírito faccioso. Não permitir a participação pode ser um grande erro da igreja, até mesmo de um líder, porque ninguém conhece o coração do outro. A própria pessoa tem que tomar decisão, porque se ela come e bebe de forma indigna, ela come para a sua própria condenação, assim diz a palavra. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, se não fizer com um entendimento pleno. Ninguém deveria desencorajar ou impedir, e nem mesmo a pessoa deveria se privar de tal privilégio, porque é um direito que nos foi dado por Jesus. Nós devemos estar atentos a isso. Coma, participe da ceia, até que Ele venha. O Senhor Jesus nos chamou para a comunhão e não para o exclusivismo. O autoexame não determina a não participação, um veredito desfavorável, muito pelo contrário. Ele considera a capacidade da pessoa, como é ágil o pecado. Nós temos que entender também que o arrependimento também ele é muito presente instantaneamente, e ele pode ser perdoado também, experimentado o poder que há no sangue de Jesus. Então fica pressuposto que o indivíduo, a pessoa, o servo de Deus, o irmão arrependido,
por si mesmo já tem a correção, porque o próprio Espírito de Deus confirma a cada um. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim, determinantemente convicto de que foi feita uma análise, uma radiografia, uma investigação pessoal, foi feito um inventário. Nesta convicção, então, essa pessoa ela abre o coração, participa da ceia e ela pronuncia em alto e bom som: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E toda glória seja dada a Deus que nos deu o privilégio tanto de celebrar a ceia de uma maneira tão viva, tão profunda, tendo discernimento que somos parte do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.